Bom, gente, vamos dar início, né, à nossa divulgação da PIDAD de Planaltina, que é a sexta das 31 regiões, né, que estamos apurando esse ano. Eu vou só fazer um comentário bem genérico e na sequência, passar para a Iracy fazer a apresentação e, posteriormente, a gente faz alguns comentários breves aqui na mesa e também passamos a palavra ao administrador da região, né, para que ele possa, à luz da sua experiência como administrador regional, interpretar os dados que a pesquisa apura. Eu queria destacar aqui o fato de Planaltina ter apresentado um crescimento populacional bastante expressivo, né? A população urbana ela passa de quase 162 mil habitantes para 180.800, né? Um aumento aí de cerca de 19 mil pessoas no curso de 2 anos, é um aumento acentuado, né? E a gente realmente identifica a Planaltina como uma das áreas de expansão demográfica no DF, até pelo fato de ser uma região, uma das regiões mais extensas, né? Então, com bastante espaço para o crescimento populacional. Destacar também que, em termos de infraestrutura, tem mantido bons indicadores, né, em termos de acesso à redistribuição de água, mais de 99%, mantém esse percentual, né, rede de coleta de lixo. Apenas no esgotamento sanitário é que tem ainda perto de 18% dos domicílios não ligados à rede geral, né, o que aí denota, e um avanço, né, praticamente não houve avanço em relação a 2011, né, algo que o nosso administrador pode comentar sobre isso, sobre as perspectivas de melhora nessa área de esgotamento sanitário. Os demais indicadores na área de estrutura são muito bons. E eu queria destacar aqui a escolaridade, né? A gente sempre tem abordado esse assunto. Houve talvez entre as 6 pesquisadas tenha sido uma das que teve uma melhora maior. Não podemos esquecer que é no curso de apenas 2 anos, o número de pessoas com superior incompleto, por exemplo, aumenta de 6.800 para 8.690, né? Um aumento de quase 2.000 pessoas, e o superior completo de 7.100 para 9.200, né? Mais de 2.100 pessoas, pouco mais de 4%, pouco mais de 5%. É um aumento expressivo, principalmente se a gente observa que lá no outro extremo, né, o percentual de analfabetos teve queda, tanto em termos relativos como absoluto, e o que denota, né, o avanço nessa área é a alfabetização de adulto, né? Isso aqui acho que é importante. De 1.533 passa para 3.256, ou seja, os analfabetos eles estão, né, ingressando em curso de alfabetização, ou seja, isso significa que breve eles migrarão da condição de analfabetos para a condição de alfabetizados, né? Então, acho que na área de escolaridade o resultado é bom. Na área de renda, teve uma variação que acompanhou a inflação, né? Muito embora sempre aquele detalhe, em termos de salário mínimo cai, porque há o aumento real do salário mínimo, né? Todos sabem, né? Então, nesse caso, quando o aumento da renda ele não é muito elevado, né, em termos de salário mínimo, ele se expressa em queda, muito embora em termos nominais, né, em termos reais, essa queda não tenha acontecido. E, por fim, né, destacar o fato de Planaltina ser um local, até pela distância do plano piloto, um local muito forte, né? A gente observa aqui que a frequência no hospital local de mais de 95%. Planaltina é utilizado como local de compra entre 96% e 98%, né, de quase todos os bens. Então, isso significa realmente uma consolidação de Planaltina como uma cidade com relativa autonomia, né, em relação ao plano piloto. Muito embora, né, e Iracy vai demonstrar isso, houve uma variação
negativa no percentual de pessoas que trabalham na própria região, né? E, consequentemente, um aumento do percentual de pessoas que trabalham no plano piloto, né? Talvez seja algo que o administrador possa comentar, muito embora também em 2011 esse percentual que trabalhava em Planaltina era um percentual elevado, né? Então pode ser uma oscilação normal, né? Mas eu queria destacar esses aspectos, né? Assim, o crescimento da cidade, né? Uma cidade em expansão, nitidamente em expansão, a melhora no quadro da escolaridade, sensível, né? Aliás, nessa questão da expansão, Iracy, populacional, chamou a atenção o crescimento da população jovem. De 0 a 9 anos, passa de 22.700 para 27.600, quase 5.000, né, de crianças. O que significa lá que a taxa de fertilidade em Planaltina está elevada, porque a gente tem visto em todas as regiões um decréscimo, né, inclusive um aumento em termos percentuais, né, e todas as regiões a gente tem observado um decréscimo, né, da população jovem e um crescimento da população mais idosa. A Planaltina foge a essa regra. Planaltina cresce percentualmente e muito fortemente, temos absoluta, a população jovem, o que é sintoma de uma cidade, né, em expansão demográfica, né? Provavelmente recebendo aí fluxos migratórios, né, ou outras regiões do DF, ou até de outras regiões próximas do estado de Goiás ou Minas. Então é isso, né? Essa característica que a gente denota. E agora a gente passa para Iracy, né, que vai nos apresentar aqui os dados com maior detalhamento. Obrigada. Bom dia para todos e todas. Vamos apresentar agora os outros indicadores, a semelhança do que a gente tem feito com as outras 5 regiões administrativas divulgadas até o momento. O Júlio já começou a mostrar os dados, mas a gente vai continuando. Por favor, Mônica. A proporção de homens é de 48,4% e mulheres 51,6%, que é o que tem acontecido nas outras regiões também, um pouco superior ao percentual de mulheres. E como já foi colocado, o número de crianças é elevado, 24,6%, e de idosos, 10,7%. Ou seja, é uma região que as crianças estão sobressaindo na população. A taxa média de crescimento, 5,72%, e as mulheres chefes de domicílio representam 27,19%. O tamanho médio de moradores por domicílio é de 3,68, que é uma média que acontece na maioria das regiões aqui administrativas. A população moradora natural do DF representa 52%, e dos migrantes, o Nordeste prevalece lá em Planaltina, com 57% da população, Centro-Oeste 19%, Sudeste 19%. E os estados mais representativos são Goiás, com 19%, e dado até a própria ocupação do território, de se esperar que fossem realmente os goianos. Minas Gerais, 15,96%, Bahia, 15,57%, Piauí, 12,72%. Então, temos aí os goianos, mineiros e nordestinos. O nível de escolaridade predominante é o fundamental incompleto, 41,3%, e o ensino médio completo, 18,7%. E como o Júlio já colocou, é uma região consolidada, onde as pessoas estudam, fazem suas compras, utilizam a parte toda social, mais na própria região. Ou seja, 87,5% estuda na própria região. E aí tem uma questão realmente da distância da região em relação aqui ao plano piloto. E 92% utilizam o hospital da própria região. Ou seja, é uma cidade onde a população não tem um fluxo muito grande aqui para o plano piloto. Ela concentra as suas atividades na própria cidade. Próximo. A ocupação lá prevalece o setor terciário, 87,6%. O comércio com 30,7%. 18,3% nos serviços gerais e 10,7% na administração pública. A construção civil responde lá por 10,7%. Ou seja, é uma região onde que predomina em termos de ocupação o comércio. Oferece 42% dos postos de trabalho e Brasília 41
2%, o resto é pouco significativo e um percentual da população vai também para Sobradinho. E hábitos de compra na própria RA, que foi um dado que a gente achou bastante interessante, mostrando que o comércio já está bem colocado na cidade, é que os hábitos de compra da família, em todos os, seja para alimentação, para serviços, para eletrodoméstico, roupas e calçados, está variando entre 92% a 98%, ou seja, comércio forte na região. Os domicílios próprios também são bastante expressivos, 91,69%, sendo 61,11% em assentamento, invasão e terreno não legalizado. Ou seja, temos um problema aí de regularização dos terrenos. O percentual de domicílios que tem a escritura própria é pequeno ainda, então é um detalhe que a gente espera que o administrador possa conversar conosco sobre esse assunto. A rede de abastecimento de água, energia elétrica e serviço de coleta de lixo, quase tendendo à universalização, perto de 100%, e o esgoto sanitário, que desce um pouquinho, com 82,17%. Os entulhos na cercania foram apresentados por 20,48% dos pesquisados e erosão 8,48%. E um ponto bastante positivo é que 30% dos domicílios das pessoas disseram que seus domicílios têm ruas arborizadas próximo de suas residências. Isso aí foi um fato bastante positivo e melhor do que nas outras regiões, até então pesquisada. A renda domiciliar média mensal é de R$ 2.603,71, equivalendo a 3,84 salários mínimos. E a per capita, 716,61, 1,06 salários mínimos. Domicílios que possuem automóvel, 51,51%, e bicicleta, 34,88%, número também expressivo. Próximo. O que se mostrou na pesquisa é que a população tem pouco hábito de ir a museu e teatro, só 3% da população tem esse hábito. Mas chamou atenção que 11% frequenta a biblioteca, que eu achei bastante positivo, e 20% tem hábito de ir ao cinema. A prática desportiva é feita por 16,86% da população, sendo que 10,5% dá prevalência para caminhada, em razão aos outros coisas. A torcida para time de futebol nacional já foi divulgada outro dia pela Codeplan, um trabalho que o Júlio fez, continua, já estava incluído no documento que ele fez anteriormente. Flamengo 49,99% dos torcedores, Vasco 11,13%, São Paulo 7,76% e Corinthians 7,23%. Qual que é o seu time, administrador? Flamengo? Então está feliz com os resultados, viu? Que não é o caso do nosso presidente, que é vascaíno. Eu ainda tenho um problema comigo, que meu nome é Vasconcelos. A violência, 7,36% da população declarou ter sofrido algum tipo de violência, desses prevalecendo o roubo, com 61,7%, e o furto, com 27%. E o local de violência é a própria região administrativa, que é 51,29% das ocorrências, e 26,03% na própria residência. Próximo. Aí, comparando os indicadores das nossas 3 pesquisas das PIDADs, 2004, 2011 e 2013, a renda per capita apresentou uma leve queda em 2013, assim como a domiciliária per capita, porém, tem a questão de que, nesse período, houve ganho real do salário mínimo, então ficou mais ou menos semelhante. Número de moradores subiu um pouquinho, percentual de alfabetos caiu de 3,19 para 2,75, percentual de moradores com nível superior completo subiu de 4,39 para 5,11, ponto positivo. Domicílios próprios cresceram, então, de 75,4 para 91,69, porque, embora as pessoas não tenham a documentação, elas consideram, em assentamentos ou mesmo em invasões, elas consideram que o domicílio delas é próprio, elas só não têm a escritura. E daí ficou esse número bastante elevado de domicílios próprios.
Domicílios de alvenaria também, a 99,9%, ou seja, os barracos de madeiras não estão mais existindo em pequena quantidade na região apenas. Posto de trabalho na própria região passou de 45,38 para 42, que é uma coisa normal, de flutuação normal de mão de obra. E responsáveis que pagam providência passaram de 41,84 para 48,8, quer dizer, também bastante expressivo e importante, porque à medida que a pessoa paga a previdência, ela está, de alguma forma, mais regularizada e mais tranquila a sua aposentadoria. A percentual de domicílios com automóvel cresceu bastante, passou de 44,6 para 51,5, e de computador foi menos expressivo, que passou de 43 para 44. E o Gini, que apresentou, passou de 0,482 a 0,491, bastante próximo, denotando uma melhora da igualdade na renda. Pronto. Esses são os dados principais. O nosso trabalho, como sempre, se encontra no site da Codeplan, completo, para que possa ser utilizado para todas as pessoas e para o governo. E, inclusive, administrador, vocês podem também, por lá, copiar e colocar na sua página. Obrigada. Bom, vamos então fazer aqui alguns breves comentários, né? Eu só queria destacar um aspecto, que como também temos observado em todas as demais regiões, a gente, mesmo naquelas regiões onde a variação da renda ela não teve um aumento em termos reais, que é o caso aqui de Planaltina, né, a variação de 12,7% acompanhou exatamente o índice de inflação do período, mas a gente observa que a posse de alguns bens ela tem um aumento significativo, né, no caso de automóveis, um aumento de praticamente 7 pontos percentuais, né, de 44 para 51, em apenas 2 anos, é um aumento muito elevado, né? Eu tinha destacado também aqui, era máquina de lavar, né? Que é um bem também típico, né? de classes em ascensão, né? E que passa de 52,6 para 64,4, ou seja, 12 pontos percentuais. E eu reputo, né, nesse caso, a questão do crédito, né? A gente observa, de um lado, a gente tem uma melhoria no mercado de trabalho que é expressa, por exemplo, pelo acesso à Previdência, praticamente metade, né, recolhe para a Previdência, 48%, contra 2 anos era pouco mais de 41%, e, de outro lado, o acesso ao crédito, que facilita e muito a aquisição de determinados bens, né? Então, isso acho que é um aspecto também a ser destacado. Eu vou aqui passar para a Mônica, né, para ela fazer os comentários sobre a pesquisa, né, e, na sequência, a gente passa aqui para o nosso administrador rubro-negro. Bom dia a todos e a todas. Eu quero focar no que o Júlio já tinha colocado na questão da escolaridade. Eu quero parabenizar o administrador, que, segundo a PIDAD, não existe em Planaltina criança de 6 a 14 anos fora da escola. Então, está todo mundo. Mas, por outro lado, tem um número significativo de crianças com menos de 6 anos que estão fora da escola, que são 6%, né, do total, e o que equivale a 11.249 crianças, indicando aí que a região precisa de políticas mais voltadas para creches. Considerando também que Planaltina é onde tudo começou, né, o DF, 58% dos moradores moram na RA há mais de 15 anos, mas também 31% estão lá entre 1 a 5 anos, que é o que está mostrando a taxa de crescimento populacional. Então, existe uma mobilidade dessas pessoas no domicílio na RA. Então, elas estão recentes no domicílio atual que elas estão morando. E a migração interna também mostra que, do DF, a população que mais participou em termos de imigrante em Planaltina foi a população de Sobradinho, seguida de Ceilândia. E, quanto aos chefes de domicílio, 14,8% dos chefes estão
na administração pública, mas desses 14, 11,45% são trabalhadores da administração do GDF. Então, tem poucos chefes de domicílio de Planaltina trabalhando na administração federal. E também a escolaridade do chefe ficou maior um pouquinho em relação à população, né, total. É só isso. Obrigada. Obrigado, Mônica. Passar aqui agora para o Nivan. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar aqui a Mônica, pedir 1 milhão de desculpas aí pelo horário e já eu explico porque a gente acabou se atrasando. Iraci, parabenizar pela apresentação e agradecer também aqui o Júlio por ter coordenado essa pesquisa, porque não tem como a gente avaliar um processo de crescimento ou de não crescimento se você não tiver as quantificações. Então, eu sou professor de matemática e dentro de uma visão onde a escola ela tem a perspectiva de avaliar o desenvolvimento das pessoas, assim mesmo, eu acredito que a Codeplan também tem essa perspectiva de fazer um retrato, fotografia daquele dado instante, para aí sim estabelecermos políticas públicas e estarmos hoje, por exemplo, comemorando esses números importantes da educação. Então, parabenizar a todos pelo conjunto. Ainda olhando aqui os números, e aí eu vou aqui na fala do Júlio, que fala da questão da região de Planaltina. Nós já também percebemos isso de maneira muito sensível, que a cidade está pujante, a cidade está com o comércio cada dia mais forte. E a gente vê isso através das redes que estão sendo estabelecidas na cidade. Lá tem 2 lojas da Poliel, tem 2 supermercados do Super Maia, tem uma rede atacadista que vai estar entrando agora, tem outras querendo entrar, e só pela questão, e aí justificando também a questão da regularização das áreas, que nós não estamos em um processo de expansão, e não só expansão demográfica, mas de uma expansão de desenvolvimento do próprio comércio, em função de não termos terrenos adequados para receber os empreendimentos que estão procurando na cidade planaltina. Bancos, o nosso governador Agnello, agora há pouco, no começo do ano, abriu mais uma agência BRB em Planaltina. Então, isso demonstra, mais uma vez, esses dados que ele já constata aqui com a pesquisa. Tem mais uma agência de um Banco Santander que vai estar entrando na cidade. Então, a gente percebe, o ano de 2011 entrou a agência do Banco Sicobi, e a cidade vem crescendo, 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 e esses elementos que eu apontei aqui, como grandes redes indo para a cidade, significa que o comércio, de fato, está pujante, e elas se justificam. Eu, sem fazer um comparativo, hoje eu vi no jornal, acho que foi de ontem para hoje, o Sebrae hoje está em Ceilândia, e trabalhando justamente no norte, porque está acontecendo das empresas falirem, né? Então, está lá para recorrer, orientar, e por que as empresas estão entrando no processo de falência. Deve estar na mídia de ontem ou de hoje, uma coisa assim. Em contrapartida, do ponto de vista da administração, e aí a gente novamente tem que remeter à política de governo que está sendo implantada. O governador Agnello, muito sensível à questão do desenvolvimento e da legalidade, criou a lei, naturalmente ancorados com a Câmara Legislativa, 4.611. Em Planaltina, nesses 2 anos, mais precisamente 1 ano e meio, nós emitimos, todos dentro da norma, na legalidade, tudo direitinho, mais de 3.800 alvarás de funcionamento. E isso não é alvará para funcionar até 3 horas da manhã, igual barzinhos ou lanchonetes ou outros comércios. Todos dentro da técnica, tudo direitinho, até às 11 horas da noite. Aí eu já puxo o gancho da segurança. Foi apontado que, vocês estão acompanhando na mídia também, os números de Planaltina em relação à violência têm diminuído. Porque nós temos feito um grande acordo com a comunidade, com os comerciantes. Ao emitir o alvará, não é o alvará um instrumento de faço o que eu quiser, né? Pois não. E você disse o número dentro da própria cidade. Eu não podemos até checar o número aí onde que gera essa demanda. Eu estou falando em números comparativos ao próprio
ano de 2010, 2011 e 2012. Isso em função do Programação pela Vida. Os índices de violência que têm acontecido, eles ainda acontecem, mas está em uma diminuição. Eu não sei qual é a referência. Depois, se você puder me ajudar para eu entender esse número. Mas é a primeira vez, não dá pra, nesse caso, com a PIDAD, esses dados são de outra fonte, tá certo? Dados lá provavelmente da Secretaria, da Delegacia, da Secretaria de Segurança. Mas na PIDAD foi o primeiro ano que apuramos. No 2011 a gente não apurou. Agora, é normal que a maior parte das ocorrências aconteçam na própria região. Né? Isso não é fora do... Hein? Não, porque normalmente as pessoas tendem a ter, né, o índice de violência, né, de pessoas que alegaram sofrer alguma violência é de 7,36. É um índice relativamente baixo, tá certo? E é normal, quer dizer, desses 7,36, algo em torno de 3,5% sofreu violência na própria RA e 3,5% em outro local, fora da RA, né, onde o local de trabalho. Mas é um percentual, 50% na própria RA, é um percentual absolutamente dentro do padrão. Só para lembrar que a população ela vive realmente na região. Você vê que 92% utiliza o próprio hospital, cerca de 90% compra na própria região, então é natural que a violência que ela sofra seja realmente na região, uma vez que ela não está indo para outras regiões. Então, é importante essa observação, porque a questão da violência, a gente estava falando da questão de barzinhos, ontem foi um dos primeiros assassinatos que ocorreu em relação, já que foi puxado esse tema de violência, ele é tão chato, mas a gente tem que tratar dele. Né? Foi um dos primeiros ocorridos aí de assassinato vinculados a uma relação de bar, em Planaltina. Há muito tempo que não tem essa relação, um comércio e um assassinato. Há muito tempo. E há muito tempo, pelo menos ao longo desses 2 anos. E era uma coisa recorrente. Era uma coisa recorrente. Né? Então, às vezes, as relações de violência que têm acontecido são situações as quais a própria polícia não pode prever. São violências que acontecem no seio da família, violência doméstica, alguma coisa extremamente premeditada, mas de maneira coletiva ela não tem acontecido. Aí eu cito alguns exemplos. Nós tivemos, em 2011, 2012, eventos que tiveram até 35 mil pessoas em público, sem nenhum registro de ocorrência. Agora, na última semana, nós tivemos os festejos do Divino Espírito Santo. E a cidade inteira vivenciou momentos festivos. E, olha, nós não tivemos nenhuma ocorrência policial. Claro, pessoas com mais alteradas, coisas que, com uma breve presença da polícia, foram resolvidas, não gerou nenhuma ocorrência de registro. Então, isso é algo extremamente significativo, mas, em contrapartida, temos um grande acordo na cidade já de que os eventos vão até um determinado horário. Exemplo, os comércios circunvizinhos, não vou chamar de marginais, mas circunvizinhos da cidade, na área mais extrema da cidade, eles funcionam até às 11 horas da noite. E na área mais central, até meia-noite. E apenas no final de semana, somente na área central, vai até as 2 horas da manhã. E isso se for uma área permitida para comércio, para aquelas atividades. Então, só para a gente fechar essa questão da violência. Então, estamos avançando de maneira importante no que diz respeito ao desenvolvimento da região. Regularização, que é um grande tema. Hoje, e aí eu já justificando a minha ausência aqui, no horário combinado, no horário acordado, estava recebendo o pessoal da Terra Cap, porque nós estamos junto aos empreendedores lá de Arapuanga, viabilizando 2 terrenos para a construção de creches. Então, é toda uma dificuldade que foi gerada pelo crescimento da cidade sem um planejamento, que hoje a gente tem que fazer encaminhamentos, solicitações, demandas para a regularização e criar as estratégias para que a gente tenha números bons na cidade no que diz respeito ao crescimento de todos. E aí eu já quero avançar, que é a questão da urbanização. Até na área rural, nós estamos levando, vai ser o primeiro, pelo menos é o que eu conheço, primeiro núcleo rural do Brasil que vai ter tratamento sanitário, que é o núcleo rural Taquara. Então, já está nos planos de governo, a CAESB, por orientação do governador, está trabalhando num projeto de esgotamento sanitário na Taquara. São em torno de 350 residências, vezes 4, dá em torno de umas 1.000 e poucas pessoas que residem lá na área mais urbana do núcleo rural Taquara, que vão passar a ter o serviço
de esgotamento sanitário. E aí a gente já avança para dizer para aquelas regiões que ainda não têm esgoto em Planaltina, estão todas com um projeto já bastante avançado e na captação de recursos junto ao recurso do PAC, que é em torno de 11 milhões que está previsto para utilização e implantação de sistema de esgoto, que aí a gente vai chegar no número próximo a 90%, 95% de atendimento em toda a nossa região. Então, é algo que a gente fica bastante contente com as perspectivas do governador. Esgoto é levar qualidade de vida para as pessoas, é cuidar do meio ambiente, é cuidar da sustentabilidade, é cuidar também gera emprego nesse processo todo. Então, é algo que a gente vê cada dia mais a cidade crescendo e desenvolvendo. Então, só finalizando aqui essa questão de infraestrutura, urbanização. Urbanização são metas que nós temos enquanto governo de levar urbanização a toda a mancha urbana da cidade planaltina. Ontem mesmo teve uma matéria sobre uma região lá, Quintas do Amanhecer, e nós estamos trabalhando junto aos órgãos de governo para que tenha assim, os planos urbanísticos, para aí sim nós podermos investir. Também estamos viabilizando recursos para isso. Ciclovia. Esse é um desafio que nós temos, aí tem um número importante, acho que é 37%, você falou, não é? São 50 veículos. Acho que é 37% das pessoas que têm seus domicílios bicicleta. Então, ou seja, a nossa população se locomove muito, porque também trabalham na região, então ela se locomove com bicicleta e nós precisamos criar as estratégias para que as pessoas possam se locomover. 35%, então estava meio perto do número aí. Então, é uma coisa que está nas nossas metas enquanto administração. Em alguns instantes, nós somos indagados aqui como se fosse prefeito. Olha, que bom que você fez isso lá. Né? Mas não é a administração exatamente. E sim a administração, em algum instante, ela coordena, busca, junto às secretarias, junto às estratégias de governo, e a gente faz essa articulação com todos os órgãos. Então, na verdade, nós temos que aí parabenizar um grande trabalho que foi feito pela Secretaria de Educação, em algum instante, e juntos estamos nós estamos agora com 3 creches licitadas e a obra já começou. E tem mais 4 que vão ser licitadas. Então, nós estamos avançando muito com o programa das creches na cidade planaltina. E, além destas, nós já temos algumas creches conveniadas que fazem atendimento. Hoje eu estou chamando a região de Planaltina e começamos a conversar desde o ano passado com as reitorias das universidades lá da cidade. Eu fiz faculdade fora de Planaltina, e boa parte das pessoas fizeram faculdade fora de Planaltina. E hoje nós já temos o que eu estou chamando de polo universitário e tecnológico da cidade. São 5 universidades, entre o IFB, Instituto Federal, temos a Unisa, que é uma faculdade aberta, tem a FAI, que é a Faculdade de Águas Emendadas, tem também a UPS, que é um campus extremamente avançado da UPS, lá em Planaltina, e tem a UNB, que está em franca expansão na nossa cidade. Diga-se de passagem, um dos melhores campos que a região de Brasília tem em termos de campus avançado, está situado lá em Planaltina. Então, é todo esse conjunto que faz com que esses números sejam positivos. E nós estamos chamando essas universidades para estarem juntos, estarem trabalhando de maneira articulada, porque isso já está impactando na região como um todo. Planaltina de Goiás, Formosa, Cabeceiras, Alto Paraíso. Então, isso não é uma iniciativa da administração propriamente dita somente, mas é de articular todos esses órgãos e mecanismos para que a cidade possa estar desenvolvendo. Eu estava perguntando aqui no pequenininho aqui para o Júlio. Júlio, e a questão do aeroporto, como é que está? Ele disse, está na pesquisa, aí, os planos estão sendo feitos, mas daqui a pouco nós vamos precisar de pessoas que saibam e trabalhem na questão de logística, porque aeroporto de carga requer logística, requer línguas. Nós precisamos implantar em Planaltina. A pesquisa fala também que as pessoas, para fazerem curso de formação em outra língua, têm que buscar outra cidade, Sobradinho. É uma luta nossa fazer com que em Planaltina tenha um CIO. Então, nós estamos articulando todas essas questões. A UPA vai ser implantada. Tem sim, um grande trabalho também feito por outra universidade, que deve ser um próximo polo lá. Se eu não me engano, Unieuro, eu acho que é a Unieuro que está fazendo uma parceria com o Hospital de Planaltina, que vai possibilitar a edificação da UPA. Então, está sendo feita uma grande política de governo para o desenvolvimento da cidade de Planaltina e de toda a região. E aí, para a gente finalizar o tema de educação, eu fico muito feliz com os números. Eu trabalhei com alunos também de educação de jovens e adultos. É uma forma de você resgatar pessoas, estabelecer a elas novamente a dignidade
e desenvolver a cidade, porque elas conseguem ainda avançar ao ponto dos meninos e meninas serem recolocados na escola, porque o pai e mãe que deixou de estudar e volta a estudar passa a ser um estímulo dentro da casa. E eu vivi isso de perto com os alunos que tinha lá no CEF Nossa Senhora de Fátima. Algo que chamou muita atenção é a questão das bibliotecas. Achei isso extremamente importante. Significa que a gente precisa e deve continuar investindo mais nisso. E eu trabalho na perspectiva de repente, a gente ter bibliotecas virtuais, que seria o ideal nesse tempo que nós estamos vivendo agora. E, finalizando o tema educação, o exemplo importante foi lá do CEF, sede Pompílio Marques, onde nós tivemos o aluno número 1 do PAIS para medicina. Então, daquela escola, em torno de 39 alunos, mais de 20 e poucos alunos passaram em universidade e um número significativo, se não me engano, 9 passaram no PAIS. Terceiro, quarto, quinto. Então, foi o primeiro de medicina e o primeiro de arquitetura. Então, tem alguma coisa acontecendo de importante nessa cidade. Em contrapartida, uma escola da área rural, lá de Taquara, ficou em último lugar no Enem. Mas há 3 anos ou 4 anos atrás, ela ficou em primeiro. E nós estamos trabalhando junto com a direção da escola para estar encontrando os problemas. Então, esse refletir o tempo inteiro com a sociedade, nós, enquanto professor, eu sou professor, o colegiado que trabalha comigo no conjunto da administração, boa parte deles também vem desse universo, não que seja necessariamente o mais privilegiado, mas a gente trabalha sempre numa gestão mais reflexiva e participativa. Então, esses são os desafios que a gente tem à frente. Temos muita coisa para fazer ainda na cidade, tem muitas obras, e eu quero citar aqui que o governador, de maneira muito generosa, nos seus programas de governo, em todas as secretarias, estarão investindo na região de Planaltina, que é um dos maiores desafios, no transporte, e estará sendo investido na região de Planaltina mais de R$1 bilhão em obras este ano. Não é o ano que vem, não. Este ano, está aí no caderno de cidades, é só fazer as continhas aí, dá mais de R$1 bilhão e 150 milhões. 320 milhões para o VLP, 420 milhões para a edificação de casas, e aí a gente erradicar esse problema de barracos que ainda existem, e uma série de outros equipamentos públicos, como UBSs, creches, quadras, praças, e fazer com que a cidade tenha um outro patamar. Então, estamos aí abertos a indagações. Sabemos que, quando a gente conta, parece um pouco romântico, mas se a gente não acreditar em uma cidade mais dinâmica, uma cidade mais humana, uma cidade mais cidadã, uma cidade mais participativa, a gente não tem que estar nessa missão aqui. A gente tinha que estar fazendo outra coisa. Então, muito obrigado. Obrigado, Nuvan. Então, vamos aqui passar primeiramente para as nossas amigas aqui do Correio do Jornal de Brasília, a Thaís e a Jéssica. Você mexeu na coisa mais importante assim, no seio de Planaltina. Planaltina, a gente tem trabalhado dentro de uma perspectiva de Planaltina, cidade sustentável. E quando você fala em sustentabilidade, não é simplesmente pegar lixinho e colocar na lixeira, não é isso. É fazer com que a cidade seja de fato humana e seja viável, que seja uma cidade que as pessoas se sintam bem em estar nela. E cultura não tem como ficar fora desse contexto. Nós estamos viabilizando já, e queremos que ainda esse ano a gente consiga fazer a licitação, já está tudo acertado do ponto de vista de recursos, finalizando o projeto, tem lote criado para a implantação da Casa de Cultura em Planaltina, Complexo Cultural de Planaltina, melhor dizendo. E, do ponto de vista cultural também, vocês acompanharam aí, a gente sempre está buscando, e de repente, coisas que a gente não vai ver acontecer, mas nós estamos buscando, deixando várias, não vou chamar de portas, mas vários canais abertos para que o desenvolvimento continue acontecendo na cidade. Até porque a gente está em um instante na administração, depois isso passa, né? O Niemeyer deixou um grande projeto para a Planaltina. E aí eu te faço mencionar que nós temos o prédio mais antigo do Distrito Federal, que é a Igrejinha de São Sebastião, que está sendo restaurado neste momento. São mais de R$500 milhões de investimento nisso. O museu está sendo restaurado. Estamos trabalhando em um corredor cultural na cidade de Planaltina, que é na Praça Salviano Monteiro Guimarães. E estamos trabalhando com as famílias tradicionais da cidade, porque são a elas a referência no cemitério antigo. E eu estou falando de cemitério, vamos falar de cultura, né? Vivenciamos agora um tempo onde a Via Sacra tem essa pujança toda, é porque é um pouco dessa mistura toda que Planaltina é feita.
nós temos a Via Sacra, que fizeram 40 anos agora, e aí já ficou. Então, nós temos o prédio mais antigo e tem a sinalização do prédio mais moderno, e ainda uma obra de Niemeyer, que é o Dedo de Deus, né, que assim ele chamou a capelinha do Morro da Capelinha. É um projeto que deve ser custeado pela iniciativa privada. O nosso vice-governador Tadeu Filipelli ficou extremamente motivado com o nosso governador para estar captando recursos para implementar esse espaço cultural também. E as manifestações culturais estão sempre acontecendo na cidade de Planaltina. Por exemplo, agora, o nosso governador, no último domingo, reconheceu a Festa do Divino Espírito Santo como patrimônio imaterial do Distrito Federal. E isso sinaliza, como Planaltina Cidade Sustentável, uma cidade cultural no Distrito Federal. Além do que Brasília viera, Planaltina já tinha um século de existência. Então, essas coisas todas são importantes dentro desse contexto. E nós avançamos muito, e eu quero que as pessoas entendam o que eu vou dizer agora. Nós não fazemos show. Os eventos são eventos culturais. O ano passado nós levamos teatro de bonecos. Levamos Morro da Capelinha, Pedra Fundamental, Plebe Rude. Então, nós levamos várias movimentações para a cidade inteira. A exposição agropecuária. Então, atingimos vários públicos na cidade planaltina, criando várias oportunidades, desde festival de teatros, de bonecos, a exposição agropecuária, a festa do pimentão na área rural na Taquara, a festa do produtor rural na Tabatinga, que vai acontecer semana que vem. E, inclusive, no dia 27, agora, segunda-feira que vem, vamos ter uma audiência pública para discutir o desenvolvimento da região norte. Então, é um pouco dessa mistura de trabalhar, produzir infraestrutura e também ter espaços de cultura na cidade. Deixa eu só fazer um comentário nessa questão cultural, porque a gente tem visto, né, em particular nessas regiões de menor renda aqui no DF, né, para padrões de Brasília, né, e mais distantes, uma frequência muito pequena a esses equipamentos culturais, né, em particular museu, teatro, né, biblioteca, e está me ocorrendo aqui essa relação com o ensino superior. Normalmente, as faculdades, universidades, são um espaço privilegiado, né, para permitir o acesso da população a essas atividades, né. Vocês têm alguma ação dirigida? Porque, numa ocasião, conversando com uma jornalista sobre essa baixa frequência em Santa Maria, eu fiquei imaginando, o equipamento cultural está aqui no plano piloto. Então, a pessoa, ou ela fica na cidade, né, aqui no plano, para ter acesso, porque se ela volta para Santa Maria, para depois ter que retornar ao plano piloto, não volta. É inviável, né? E o mesmo acontece com o Planaltina. A única alternativa para isso é disponibilizar esse equipamento cultural na própria cidade. Casa de show, né, museu, teatro, cinema, biblioteca. Aliás, Planaltina tem até um museu, né, ali no centro, né, e Planaltina não conhece o museu, que é o museu histórico, né, de Planaltina. Como é que você acha que pode ser trabalhado essa questão da universidade? É na mesma linha a pergunta? Não? Então vamos matar esse negócio dessa parte aí, vamos tocar para frente. Nós estamos trabalhando já, tem uma associação chamada Amigos do Centro Histórico, e acho extremamente importante. Às vezes, no começo do governo, eles bateram muito na gente, né? E hoje são extremamente parceiros nossos. Por quê? A gente trabalha com a questão do diálogo. Então, a nossa proposta de governo é trabalhar com esse diálogo. Então, é importante que tenha as pessoas fazendo observações, críticas, né? Mas, principalmente, sugestões e executando elas. Então, a Universidade de Brasília é uma parceira desse organismo também. E nós trouxemos essa discussão para dentro da administração. Então, nós temos hoje a Universidade de Brasília com a comunicação social, que eles fazem as aulas aos sábados lá dentro do museu. Então, existe uma formação de público nesse processo. Nós queremos avançar mais, como você bem disse, aqui nos números mostraram para nós, a população de Planaltina cresceu muito nos últimos 25 anos. Quem, de fato, conhece ali a parte histórica da cidade são poucas pessoas. Porque elas estão vinculadas em quero ter a casa, quero ter o asfalto, quero ter o esgoto, eu quero ir para o barzinho, quero ir para a lanchonete. E, esse negócio de museu, eu nem sei o que é isso. Isso é desse pessoal que morava aí, eu não conheço isso, não. Então, não tem um vínculo ainda com a cidade. Eu não estou dizendo que elas estão certas ou que estão erradas, só estou fazendo uma avaliação do que a gente percebe, a gente sente.
Então, o nosso grande trabalho, e aí sim, é fazer um programa, já estão fazendo alguns programas com as escolas, agora vão ter que dar uma parada, porque vai entrar em restauração o museu, mas eles ainda vão fazer visitas às praças, na praça mais tradicional, logo a igrejinha de São Sebastião vai estar sendo entregue, vai ser um ponto turístico de visitação. Então, a Pedra Fundamental e o Vale do Amanhecer. Então, as pessoas fazerem trajetos turísticos com os próprios alunos, que aí é uma formação de público que nós vamos ter ao longo dessa caminhada. Ainda falando de outra modalidade de cultura, de expressão cultural, e aí desenvolvimento também, nós estamos tendo já o primeiro shopping em edificação. Está em pleno vapor a obra lá. E sempre algumas pessoas falam, tem que ter cinema, tem que ter cinema. Só que as pessoas, ao colocar cinema, têm que ir para o cinema. Em Planaltina já teve cinema, várias iniciativas, mas elas, do ponto de vista econômico, não prosperaram. Por algum motivo, as pessoas acharam que não era, o cinema de lá não era também bom quanto o que tinha no plano piloto, por exemplo. Então, esse shopping está sendo edificado, terá todas as condições para implantação de salas de cinema. E eu tenho certeza que serão implantadas. Agora, se vai prosperar, aí é uma questão de relação comercial e a gente tem que ser inteligente nisso. Né? A relação comercial a gente não determina, ela acontece. Né? É algo assim que deixa a gente bastante triste. A gente está entrando agora numa fase de movimentação política mais intensa, ou seja, alguém chama as pessoas para as reuniões e começa aquela coisa de articularem para fazer com que as pessoas vão invadir, porque agora o governo não vai ter nem coragem de mandar tirar barraco, porque agora ele vai ter processo eleitoral. Independente de qualquer coisa, desde o primeiro momento do nosso governo, nós fomos bastante firmes em erradicar e não permitir que invasões acontecessem. Por último, agora, vocês acompanharam, foram 430 barracos que foram retirados na região da DF-230, chamado de Acampamento Ecológico Mangabeira. Começou com a transição de um núcleo de pessoas que pleiteavam assentamento para a reforma agrária, com 47 unidades, 47 famílias, que ficavam às margens do Curral Palmeiras, do Córrego Palmeiras, e vieram em processo de transição para ficar à margem dessa DF. Desses 47, viraram 635 pessoas que estavam lá há pouco. 430 unidades habitacionais já ali previamente estabelecidas. Então, existe uma movimentação política, de repente, de estabelecer o caos. E nós não vamos permitir. Estamos agindo firmemente, fortemente, por orientação do governador, e essas invasões estão sendo contidas. A proposta de governo é Minha Casa Minha Vida, governo federal. A nossa leitura no governo local é o programa Morar Bem. E em Planaltina serão investidas, como eu disse inicialmente, 4.320 unidades habitacionais que ficam ali na região da Embrapa. Então, para isso, as pessoas precisam estar cadastradas, não ser invasor, para poder ter o direito à aquisição desses empreendimentos. Ainda digo mais, na área rural de Planaltina, nós estamos com o segundo assentamento já em processo de implantação, que é o assentamento Márcia Cordeiro. São 64 famílias que estarão já em processo junto ao INCRA, Secretaria de Agricultura e Imaté, que vão ter a condição de estar estabelecido em um assentamento rural. Estão lá há muitos anos, estão lutando para isso, e nós vamos dar toda a condição de governo. Também o Pequeno Ilha. Agora há pouco, na AgroBrasília, o governador recebeu o relatório entregue pela Imaté e para a coordenação do movimento para a implantação, que fica ali do lado do Instituto Federal. Então, quem está trabalhando de maneira séria junto ao governo está tendo necessariamente o apoio e o suporte do governo. Investindo também nesses lugares em água potável, em energia elétrica e qualidade de vida para essas pessoas que apostaram, ou pelo menos acreditaram, que a agricultura familiar é a saída. E lá na nossa região nós temos um assentamento que tem mais de 10 anos, não foi o nosso governo que fez, mas foi na outra gestão do Partido dos Trabalhadores, que está lá dando exemplo para o mundo. Já recebeu-se lá mais de 40 delegações de outros países, chama-se Fazenda Larga. E lá um assentamento que trabalha com aquela filosofia da mandala, e nós temos ali produção que vem aqui para a nossa região aqui do central. Os produtos são produzidos lá,
tomate, pimentão e vem para cá. Eles fazem parte do Núcleo Rural Taquara. Quem comprar aí a marca Qualitar, e eu não estou fazendo propaganda da marca Qualitar, pode dar uma olhadinha lá que você vai ver lá Planaltina, Núcleo Rural Taquara. Por favor, olhe, que vocês vão ver que é de lá. Mais alguma questão? Pois não. Então, o pessoal do Paviani, né, que está aqui conosco na Codeplan, mas só que ele foi para uma viagem a Salvador, ele sempre lembra esse aspecto, né, de que na concepção original do Distrito Federal, Brasília, né, se imaginava que essas, na época chamadas cidades satélites, elas gozassem de uma relativa autonomia em relação ao plano piloto. Né? Não autonomia política, né? Mas uma autonomia em termos de geração de emprego, né? em atendimento aos serviços. E, obviamente, que o resultado não foi aquele concebido inicialmente. A gente tem em várias regiões uma dependência fortíssima, algumas regiões administrativas, cerca de 70%, 80% das pessoas trabalham no plano piloto, né? O atendimento médico, educação, né? Principalmente aquelas mais próximas, né? É quase todo realizado aqui. Agora, Planaltina é uma dessas cidades, né? O região administrativa, juntamente com Brarlândia, com Gama, de alguma forma Sobradinho, né? Taguatinga, que tem essa relativa autonomia. Em alguns casos é porque a atividade econômica, né, em particular o comércio e serviço, está muito desenvolvido, é o caso clássico de Taguatinga, né, mas também, né, de alguma forma, Sobradinho, Guará. Em outros casos, é até pela distância. Né, e aí, nesse caso, Planaltina é beneficiada. Planaltina, como Brarlândia, como Gama, né, essas mais distantes, tendem, né, a consolidar um setor econômico, né, com uma relativa autonomia em relação ao plano piloto. Então, aquilo que a Iraci apresentou aqui, né, mais de 90% utiliza o hospital local, entre 92% e 98% faz compra no comércio local de todo tipo, né, frequenta as escolas locais, numa proporção acima da média das outras regiões. Mas não poderíamos, né, também caracterizar como, né, independentes, né, porque ainda tem, né, em particular em relação a emprego, ainda tem um percentual, se não me engano, 40%, né, ainda trabalha no plano piloto. Então, ela é uma das que tem maior autonomia, né, mas não, eu acho que, com exceção de Taguatinga, né, que é realmente um caso à parte, né, todas as demais têm um grau de dependência ainda muito forte com o plano piloto. Iraci, quer falar um pouco sobre isso? É isso mesmo que você colocou. Embora tenha ainda 41% vem a Brasília para um motivo de trabalho, mas, dada a distância, realmente ele está concentrando e Planaltina está se expandindo e consolidando realmente. Alguns colegas da Codeplan gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, né, aqui ao nosso administrador? Quem é de Planaltina aí? Tem algum morador de Planaltina? Não temos ninguém de Planaltina aqui? Tem dois aqui. Tem o diretor, que é o Salviano Guimarães, que é de Planaltina. Tem a Badia, que é de Planaltina, que não está aqui. Até falei para ela, quiser assistir, assiste. Tem o Osto, que é o contador também. Quer dizer, temos moradores de Planaltina aqui. O Ochiton, ele está aqui. Pois é. E temos também o checador, o responsável pela checagem, que é o Jorge, que é lá e fez um casamento dele lá no Morro da Capelinha, ao meio-dia, foi lindíssimo o casamento dele. Só aquele casamento de 2011? Sim, sim. Então, é nosso colega aqui. Foi maravilhoso. O meio-dia em ponto, em calor, mas o sol lindo. Foi lindo, foi muito bonito. Eu tenho um depoimento para dar. Diga, Ana. Fale aqui. Fala aqui no microfone para gravar. Todos ouvindo a sua voz. Eu conheço a igrejinha de São Sebastião, lá em Planaltina, e tivemos a honra de cantar lá várias vezes. Levei o coral Alegria lá, a gente cantou várias vezes. O coral
nosso aqui. E a gente levou e realmente o local é lindo, né? Além de ter toda aquela coisa tradicional, a igreja é toda em madeira, toda trabalhada, todas as paredes, tem o mezanino. A gente cantava lá na frente mesmo, no altar. Mas é lindo, as pessoas iam, assistiam, principalmente aqueles movimentos da educação física das meninas lá. Eles vão para lá, assistem, e aplaudem, e cantam junto. E o bom de tudo isso é que a acústica é maravilhosa. Quem sabe que a utilização de um local para cantar ou para tocar, você não precisa de microfone, porque realmente a acústica é linda. E eu espero voltar lá agora, depois de inaugurada. Tá bom, obrigada. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Diga lá. Ainda para fechar aqui, a pergunta dela eu acho que não respondi na plenitude. Nós tivemos já no nosso governo, o primeiro condomínio regularizado em Planaltina, que é o condomínio Marisol. E todos os demais condomínios, o Grande Arapuanga, ele está em um processo bastante avançado de regularização. Veja, a nossa perspectiva enquanto governo não é deixar de reconhecer o trabalho já feito. Foi feito muito trabalho, ainda na outra gestão, com toda aquela turbulência, mas foi feito muito trabalho. Alguns de forma atropelada, outros a toque de caixa, porque tinham alguns objetivos. Mas nós estamos fazendo tudo dentro da técnica, respeitando a questão ambiental, assim como lá na região de Mestre Darmas também. Então, o processo de regularização de Planaltina está bastante avançado. E a única coisa que nos chama a atenção, e o Washington é um dos moradores lá do setor tradicional, é que a parte tradicional da cidade ainda vai demorar mais tempo para regularizar. Isso me preocupa, porque, pasmem vocês, a parte tradicional da cidade, ela ainda pertence ao município de Planaltina de Goiás. Então, é algumas coisas assim meio pitorescas que a gente tem, né? Mas a gente precisa avançar nisso, e nós estamos num grande diálogo para que essas coisas sejam resolvidas. Não foi mencionado aqui, também não era o foco, a gente estava mais numa coleta numa avaliação positiva dos números, e eu tenho certeza que na próxima pesquisa vai apontar, e Iraci, a Mônica também, você estava na outra, não estava, na de 2011? Exatamente. E elas falaram muito da questão da educação. Eu falei, olha, a gente vai movimentar lá e vai acontecer alguma coisa. Você se lembra disso? Nós estamos agora dizendo que a questão cultural da cidade vai intensificar-se mais ainda, e a questão esportiva da cidade vai aumentar mais ainda. Estamos construindo vários campos poliesportivos, campos de grama sintética, Everson, grama sintética, quadras, reformando quadras também. Então, nós vamos ter um novo panorama na cidade, que é criar as estratégias de espaço para a qualidade de vida na cidade como um todo. Implantação de PECs, implantamos já 7, são poucos, mas são 7 primeiros que a cidade passou a ter. E vamos, neste ano ainda, fazer mais 20. Então, mudar a dinâmica da cidade. Apareceu um dado aqui que, ao mesmo tempo que me preocupa, me dá energia, ou a energia da nossa equipe, para a gente mudar o referencial. As pessoas não apreciam as praças. E aí eu entendo por que joga-se entulho nas praças. Então a gente tem que mudar essa dinâmica. Veja que eu li rapidinho isso de madrugada, viu? Eles não apreciam muito as praças, mas a gente, por isso que de repente não tem um número de praças mais bem conservados. Lá na região do Buritis 3, passou reportagem há 4 semanas atrás, que o parquinho está quebrado, que tá, mas quem quebrou? Foi o governo que foi lá quebrar? Não foi. Então, a gente precisa desenvolver uma cultura de que a gente precisa se apropriar desses espaços para que a cidade possa também curtir esses momentos, esses espaços. Aí vem toda uma cadeia nesse conjunto, desde a violência, desde a questão de uma boa educação, desde uma questão de uma participação coletiva da cidade. Então, esse trabalho é um trabalho que não termina numa gestão. Isso é coisa para muito mais tempo. É um processo de urbanização, de civilidade, que nós temos a certeza que nós estamos nesse caminho. Obrigado a todos. Chegou aqui uma representante lá de Planaltina. A família dela é dona da metade de Planaltina, a outra metade é o Salviano, né? Então. Fala aqui, Abadia. Não, fala aqui que você tem a falar sobre regulação fundiária, né? Como é que está esse processo todo. Fala aqui, ué.
Ela nasceu, você lembra aquela vez que o JK teve lá em Brasília, 55, por aí, foi quando ela nasceu nessa época. Já é um dado interessante. A esposa do Salviano, dona Mará, ela me fez um desafio e eu topei o desafio. Vamos chamar as famílias tradicionais da cidade, que têm seus entes lá no cemitério. Eu falei de cultura, mas falei disso também, né? Nós vamos chamar as pessoas que têm os seus entes lá no cemitério, inclusive o túmulo do avô de Salviano está lá naquele local e foi decretado como um terreno que não se pode mexer. É um decreto presidencial de 1900 e vovó menina. E nós vamos chamar as famílias tradicionais da cidade para se apropriarem do legado, de alguma forma, que a cidade tem, que é o cemitério de São Sebastião. Então, tendo parente lá, vamos me ajudar a restaurar o cemitério velho. Vamos restaurar o cemitério naquilo que lhe compete, naquele dos seus entes. Tá? Olha aí. Então, vamos melhorar o túmulo de vovó. É terra da família dela. Vovó menina, tá vendo? Acertei na música. Tá bom, gente? Obrigado. Então, gente, a gente encerra por aqui, agradecendo a presença aqui do Nilvan, nosso administrador lá de Planaltina, né? E aguardando a próxima, que vai ser Riacho Fundo? Riacho Fundo. Ok, obrigado.